pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do Topcast e a nossa convidada de hoje vai nos contar quais são os 3 principais erros que as pessoas cometem dentro do casamento que podem vir a levar a um divórcio. Estamos aqui, a nossa convidada já participou do Topcast e hoje ela veio falar sobre esse novo tema. Estamos com Lauriane Silva, ela é hipnoterapeuta e mentora. Seja bem-vinda, Lauriane! Olá, obrigada, uma honra, um prazer sempre estar aqui com vocês. Fico muito feliz com o convite, adoro participar do programa. E agora falando de um tema um pouco mais polêmico, mais complexo e até como experiência no assunto. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Lauriane já é de casa, né? Lauriane é de casa. Ela esteve aqui com a gente também. Isso aí. É verdade. Então, bora lá. Conta pra gente. Os três segredos, ou os 3 Quais erros... são, Pois é. É que falar de divórcio, de relacionamento, de casamento, não existe uma fórmula mágica, ou o que eu vou falar aqui não é algo fechado, ou não é uma certeza, né? Eu vou falar através da minha perspectiva, do que eu acredito, do que eu vivi, dentro do meu olhar, né? Então, não é nenhuma imposição nem nada. Se alguém discordar, fique muito à vontade. Inclusive, pode comentar e nos trazer o seu ponto de vista. Mas sempre é muito gratificante entender a visão dos outros, mas dentro do meu relacionamento que terminou e olhando para tudo que eu vivi, né, e para o quanto que eu amadureci desde aquele tempo, eu acho que algumas coisas realmente são importantes, então eu vou pontuar 3, mas acredito que teriam muitas outras para falar, e a primeira delas é um alinhamento, né, não só em casamento, como em sociedades, como em amizades. Vocês aqui dentro desse podcast, vocês tiveram que criar um alinhamento para que funcionasse, né? Então, num casamento é extremamente importante que tenha um alinhamento de papéis, um alinhamento de comunicação. A comunicação, ela tem que ser clara, porque às vezes um companheiro espera do outro, espera que o outro realize algo sem falar para ele que espera aquele comportamento, né? E isso seja na forma de receber carinho, na forma de receber alguma coisa, e não comunica. E aí não acontece, ele se frustra e começam a criar os pequenos problemas, pequenos ruídos dentro de um relacionamento que no final a gente já sabe o que pode acabar, né? Até porque ninguém tem bola de cristal, né? Não, ninguém tem bola de cristal, mas é bem comum. E isso é um comportamento totalmente infantil. Vocês, como psicólogas, podem apontar isso também, né? Porque é a criança que espera que os seus desejos sejam atendidos sem que fale o que realmente quer, né? Então, é falta de maturidade da pessoa naquele momento, né? E além desses outros alinhamentos, acho que é um alinhamento financeiro, porque existem inúmeras pesquisas hoje que falam que uma das coisas que mais provocam desgaste nos relacionamentos é a parte financeira. Ou é um depender do outro financeiramente, ou é ter um desequilíbrio financeiro, ou não ter sido alinhado, como é que ia ser, eu pago tanto por cento, você tanto, ou eu suporto 100% das despesas, você cuida da criação dos filhos. Então, esses alinhamentos que as pessoas se conhecem, se apaixonam e às vezes, na loucura da paixão, acabam decidindo casar, e aí acaba que as coisas vão acontecendo sem sentar e alinhar, né? Sem definir algumas coisas super importantes. E o quanto a gente vê isso em consultório, muitas vezes, nos atendimentos, né? Que, de repente, o casal... ele vai funcionando de forma em que o homem vai prover a casa e a mulher vai cuidar do lar. Em algum momento, aquilo já não faz mais sentido, né? A mulher, às vezes, não quer mais e ela traz isso à tona e o marido reclama. Enfim, começa a virar uma série de problemas na relação por conta disso. E, em alguns momentos, quando eu já atendi casais... que eu perguntava em que momento vocês sentaram para fazer esse acordo de que ela seria, então, a responsável pela casa e você financeiramente. Não, a gente nunca sentou, só foi acontecendo. Então, esses acordos que só vão acontecendo... tem tudo para dar errado, né? Tem. Não é dito, né? É meio velado. Muitas vezes é eu achei que fosse assim. Eu achei que você tinha percebido que eu não tinha gostado. Então, fica muito nessa expectativa de que o outro adivinhe o que eu tô sentindo e veja
na minha expressão, né? Eu fechei a cara, você não percebeu que tinha alguma coisa? E às vezes um pergunta, tá, mas aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Mas a pessoa tá distante, a pessoa não quer falar. E isso acaba criando um abismo nos relacionamentos, né? Então, esse é um ponto, né? O outro ponto, e esse ponto, eu mais uma vez, eu amplio ele para todos os tipos de relação, inclusive profissional, é o posicionamento. É algo que eu trabalho muito e que eu acho que afeta muito a vida das pessoas. Posso dizer que, às vezes, se tu for procurar num relacionamento ou numa dor de uma pessoa, tu vai encontrar 80% dos problemas dela ou está em não alinhamento ou no posicionamento, ou na falta do posicionamento, né? Então, eu tenho que... Estando numa relação, eu tenho que me posicionar como uma pessoa que está num relacionamento, ou casada, ou namorando, ou comprometida. E esse posicionamento meu exige algumas coisas, né? Então, quantos conflitos que a gente atende, a gente conversa e vê que a pessoa fala... Existem brigas porque o meu companheiro estava curtindo foto de mulheres no Instagram, ou estava mandando mensagem no privado. Isso não são comportamentos ou posicionamento de uma pessoa que tem um compromisso com a outra pessoa. A menos que só um esteja nesse compromisso e o outro não. Aí também é uma falta de alinhamento. Mas, então, muitas coisas, às vezes, acontecem no relacionamento por falta de um posicionamento. Um posicionamento correto, um posicionamento firme, ou que a pessoa saiba realmente qual é o lugar que ela precisa ocupar naquele relacionamento, né? Tu tá falando isso, assim, me vem um pouco dos meus relacionamentos. Vou abrir aqui, entregar o ouro, né? A gente se expõe, né? A gente mostra. Eu me percebo no passado, nos meus relacionamentos, exatamente nisso que você está falando, assim, sem posicionamento. E o quanto isso acabou me prejudicando, né? Porque você vai se anulando, você não coloca as coisas que você gosta, aquilo que você aceita, aquilo que você não aceita. Né? Você deixa de ser quem você é para caber dentro da vida do outro, muitas vezes. Você se perde total ali. Sim, bem isso mesmo. Normalmente, um tem que se anular para aceitar que o outro fique naquele lugar, né? E acho que o terceiro, eu colocaria... daria uma posição especial para a comunicação. Porque a comunicação, ela é tão importante que, se ela for defeituosa ou tiver uma falha ou um ruído nessa comunicação, ela faz com que você se distancie cada vez mais. E às vezes é comunicar. Poxa, eu não gostei desse teu comportamento. Eu não gostei disso e eu gostaria que você parasse de fazer isso. Então, quando eu comunico claramente o que eu quero e o meu limite, o que eu tolero, o que é inaceitável para mim, e eu me comprometo a entregar o mesmo, eu tô deixando tudo às claras. Tô alinhando. E se a comunicação é clara e o outro continua fazendo, aí a gente tem que ir para uma outra seara, para uma outra esfera. Que aí é a falta de comprometimento da pessoa, a falta de querer estar naquele relacionamento. Então, um relacionamento, ele depende de duas pessoas. Sim. E não adianta uma só comunicar, alinhar e se posicionar. Até porque isso é cansativo, né? Fala, e a pessoa não tem movimento. Aí não tem. Aí tu tá numa relação... movimento. Você tá numa relação sozinha. Isso. E aí esse é um ponto que você chega a ter que decidir alguma coisa. E aí eu sempre falo que você só vive o que você tolera. Isso. Então, se você alinhou, comunicou e se posicionou, mas a outra pessoa, a outra parte desse relacionamento, ela não tá te entregando o mesmo, aí a pergunta que você tem que fazer é: eu quero permanecer nesse relacionamento? Eu vou continuar aceitando isso? E aí, então, você entende que a outra parte não vai te entregar o mesmo. Você aceita isso. Uma escolha daí. É uma escolha. E aí, para de reclamar. Porque aí tem muitas pessoas que permanecem nesse local para se colocar numa posição de vítima e dizer: o meu companheiro é ruim, a minha companheira é ruim, ela é a culpada de todas as minhas dores, eu tô vivendo esse inferno por causa dessa pessoa que tá se relacionando comigo. Mas aí ela esquece que ela é responsável por estar nesse lugar. Que ela tá nutrindo aquilo. Tá nutrindo. Exatamente. Provavelmente, né, se tu for a fundo nisso, essa pessoa, ela tem um vício emocional, né?
Ela tem uma necessidade de ficar se alimentando daquele lugar, né? Ela tá sendo nutrida em algum ponto, nem que seja na dor, para continuar naquele relacionamento. Algum ganho ela tem, né? com certeza. A questão da vítima, né? Eu sofro, Isso. Ninguém me ama, ou ela... eu não consigo sair daqui, eu não tenho forças para isso. E geralmente a vítima, ela tem olhares, né? São esses os ganhos, muitas vezes, né? Porque ela tem esse olhar externo. Ganho secundário. A pena, né? Dos outros. Eu sempre tenho assunto para conversar. Aí eu saio para conversar com as minhas amigas, é sempre a minha dor, é sempre o meu problema, é sempre o meu marido, é sempre o outro, né? É sempre o outro problema, eu nunca sou o problema. Então, a autorresponsabilidade, ela é nula nesse lugar. Até porque se eu sou autorresponsável, eu entendo que aquele lugar é um lugar de dor, é um lugar que não tem evolução, é um lugar que eu não tenho ganho. O que me motiva a ficar nesse lugar? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Se tá tão ruim assim, se essa pessoa me maltrata tanto, se ela não me entrega nada, o que me motiva a ficar nesse lugar? Por qual motivo eu não vou buscar minha felicidade em outro lugar, então? Eu sempre uso uma metáfora que é meio chocante, mas faz as pessoas saírem do lugar, né? É mais ou menos você tá deitado ou sentado dentro de uma banheira de, né? Dá pra falar a palavrão aqui? Ela bota o pi. Bota o pi, Evelyn, depois. Você tá numa banheira de número 2. Daí não precisa botar pi, né? E aí, ele é quentinho, né? É fedido. Mas só quando eu me mexo. Senão ele é quentinho, ele tá confortável. Para eu sair desse lugar, eu tenho que enfrentar, aceitar, tomar consciência de que eu estou nesse lugar. Eu tenho que levantar, então eu tenho que lidar com aquele cheiro todo. E eu tenho que tomar banho e me lavar. E me lavar bem para tirar esse cheiro de mim. Então, às vezes é muito mais fácil permanecer ali. É só eu não me mexer muito. É só eu não olhar e curtir o quentinho que tem ali. Então, muitas pessoas estão em relacionamentos que não entregam mais nada, mas é confortável. Zona de conforto. Eu digo que não é zona de conforto, eu digo que é zona de segurança. Porque, pensem comigo, ou me respondam vocês. Estar num relacionamento em que você não é feliz, em que a outra parte não te entrega nada, em que muitas vezes você sofre violência psicológica, violência sexual. Um dos lugares que mais tem violência sexual é relacionamento. Quantas pessoas que praticam sexo sem querer, só porque o outro tá obrigando, porque você é minha esposa, ou porque né, você tem que fazer isso. Cumprir um papel, né? Cumprir um papel. Então, violência das mais variadas formas, né? Estar nesse lugar não é confortável. Não é zona de conforto. Não tem conforto nesse lugar. Mas tem segurança. Tem segurança. Eu sei exatamente o que esperar desse lugar. Eu sei qual é o limite daqui. Eu sei que daqui não vai passar, né? Ele pode me xingar, ele pode me humilhar, ele pode me bater quando ele tá... Porque normalmente, ele é um ótimo marido, mas ele me bate quando ele tá bêbado, né? Quando ele bebe. Então, eu sei os limites. Então, quando ele bebe, eu já não incomodo tanto, fico na minha, ou eu sei que pode acontecer. Então, o meu cérebro, ele tem a consciência de qual é o meu limite de segurança aqui. Agora, e se eu sair lá fora? É uma selva fechada. E se ninguém me querer? E aí, eu com filhos, uma mulher mais madura... Aí ninguém vai me querer? É o que acontece no pensamento de muitas mulheres. Sim, são essas crenças que muitas vezes fazem ficar ali dentro, né? Seguram, né? Exatamente. E atrapalham. Fazem ficar naquele lugar que você não precisaria aguentar, né? Mas também chega um ponto que as partes desse casal, às vezes não é o caso. A gente tá falando de casos extremos de violência, de coisas ruins. Mas às vezes não. Às vezes é um casamento que já dura muitos anos. Não tem nada de ruim, assim. Não tem violência nem nada. Mas as partes perderam o interesse e foram deixando acontecer até que como se tornassem bons amigos. Sim. Mas não tem afeto, não tem tesão, não tem toque, não tem carinho mais. A admiração já se foi. Isso, já se foi. Então, aí fala, acabou. Acabou. Mas nesse passo, se as duas partes quiserem e se comprometerem, existem como resgatar ainda esse relacionamento, se as duas partes quiserem, né? Mas um casamento, ele nunca acaba do dia pra noite. Mas, vou fazer uma pergunta pra ti. O que é um casamento? O que seria um casamento?
Um casamento, um relacionamento, que às vezes que fala casamento vai muito pra... um relacionamento. Um relacionamento, né, que você tem ali. Na minha perspectiva, é um lugar onde tem a comunhão de esforços. Um ajude o outro, um admire o outro. Mas os esforços não são esforços só financeiros ou de ajuda. São esforços de carinho, de pensar no que o outro faz, é fazer surpresas, é fazer carinho. São detalhes, porque não são as grandes coisas que fazem um relacionamento terminar. São os pequenos cuidados do dia a dia. É você lembrar... É rotina. É rotina. E aí tem a questão da linguagem do amor, né? A minha linguagem do amor é atos de serviço. Então... Você cuidar do relacionamento é você entender qual é a linguagem do amor do outro e você ir levando, né? Pra mim, por exemplo, eu chegar em casa, a roupa que tava na máquina tá estendida, meu Deus, o coração fica quente, né? Lembrar de fazer um café da manhã ou fazer alguma coisa, todas essas pequenas coisas que às vezes não exigem muito, já aquecem meu coração. Imagino que isso pro outro seja a mesma coisa. O problema é que às vezes um é uma linguagem do amor, o outro é outra. E aí o que acontece? Cada um fala na sua. E aí é como se um falasse alemão e o outro falasse japonês. Ninguém conversa na mesma língua. Pra cuidar de um cuidar do outro como relacionamento, né? Então isso acontece muito. Então tem que entender a do outro e expor a tua e pedir, eu me sinto amada quando você faz isso. Então, aí vai do outro, de querer mostrar que ama a pessoa na linguagem dela, né? Porque ela interprete aquele ato de amor. E é uma dedicação, né? Porque às vezes é isso que você falou, não é uma coisa grande. Então, acho que quando a gente está dentro de um relacionamento, uma vez que você expõe aquilo que para você é importante, se a pessoa está disposta de fazer aquilo, e é tão pequeno, às vezes não custa, né? A não ser que de repente a pessoa fala, nossa, isso aqui é demais, eu não dou conta. Aí, ok. Aí, eu acho que o ideal seria se entender, cada um respeitar a sua linguagem do amor e entender que a linguagem do amor do outro é diferente e observar aquilo e aceitar daquela forma, né? Sim, com certeza. É um ceder. Mas deixa eu te perguntar. Você já se divorciou? Já. Né? 2 vezes. Tá. Tenho experiência em divórcios. Eu também, 2 vezes. Também tenho experiência em divórcios. Me conta pra quem tá nos assistindo aqui, qual foi o pior momento, assim, pra ti? Eu acho que o pior momento foi... Eu poderia dizer 2 piores momentos, né, na minha história. Porque uma delas foi quando eu me dei conta que eu vivia num relacionamento abusivo e não me dava conta. Porque na época, eu trabalhava no Ministério Público, né? Eu sou advogada também. Então, eu trabalhava no Ministério Público e lá a gente atendia toda semana uma mulher que vinha... Pedia pra prender o marido, que o marido tava batendo. Aí o marido ia preso. Aí no outro dia ela vinha e pedia pra soltar. Daí dizia, olha, mas eu tenho filhos, ele é o provedor da casa. E eu ficava revoltada com aquela situação, né? Porque primeiro ela queria que prendesse, depois ela queria que soltasse. E aí ela vinha com a história, não, mas ele é um ótimo pai, um ótimo marido, ele é só um problema quando ele bebe. E eu não me dava conta que eu tava vivendo na mesma relação. Ele não batia em mim, mas a mesma coisa acontecia. Ele tinha N problemas psicológicos dele e eu não conseguia enxergar aquilo, sabe? Então, como era o segundo casamento, eu tinha uma crença de que aquele tinha que dar certo. Então, eu vivia num relacionamento extremamente doente, onde ele bebia, ou ele chegava de manhã em casa, eu não dormia, e aí eu tinha que trabalhar no outro dia, e aquilo cada vez ia agravando, eu pedia, eu comunicava, eu falava, a gente alinhava, ele saía, acontecia a mesma coisa. Então, eu tive que enfrentar inúmeros problemas que eu só fui perceber que aquilo que eu vivi num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, que eu era aquela mulher que dizia, ele é um ótimo marido, mas o problema é quando ele bebe. Ele só não me batia, mas ele me machucava de outras formas. Então, quando eu me dei conta que eu era a mesma pessoa que eu ficava revoltada, que eu via todos os dias, só que num grau talvez melhor, porque eu não me incluía numa sociedade menos privilegiada. Eu estava casada com uma pessoa que tinha um nível de escolaridade maior, eu era privilegiada nesse ponto, mas não significava que a minha dor não fosse válida ou não fosse da mesma forma um relacionamento abusivo. Então, quando eu tomei conta disso, quando me dei conta disso, veio pra consciência, foi muito dolorido pra mim pensar, né, que eu aguentei tanto tempo algo que eu não precisava, eu tolerei muito tempo. E é aquela coisa, a gente só vive o que a gente tolera. Então, eu tolerei tempo demais.
tempo demais. E essa foi um lamento meu durante muito tempo. Por que eu aguentei tanto? Por que eu esperei tanto? Até que eu entendi que não ia adiantar eu me lamentar pelo passado, tinha que olhar porque eu tinha aprendido daquela relação, né? E o segundo ponto foi, após ali a ruptura do meu relacionamento, tem uma pesquisa que fala que a mulher, ela nas 4 primeiras semanas, ela sofre muito no divórcio. Na 4ª semana, ela já interiorizou aquela ruptura e ela já tá muito melhor. Isso num padrão médio, né? Normalmente acontece isso. O homem, nas 3 primeiras semanas, ele quer se fazer de forte e ele vai viver a vida, vai fazer festa e vai fazer... Na 4ª semana, ele se dá conta do que ele perdeu, né? Quando tem um bom relacionamento. Então, ele se dá conta do que perdeu e aí ele entra em desespero, quer reaver o casamento, só que daí eles estão em fases diferentes. Enquanto a mulher estava de luto, ele estava com festa e aproveitando a nova vida de solteiro. Quando ele se dá conta, ela já não quer mais aquilo, porque ela já entendeu que aquilo já não estava mais bom para ela também. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu vivi na prática essa pesquisa, essa teoria, né? Na 4ª semana... Quando ele quis voltar, eu não quis e eu tive que lidar com uma tentativa de suicídio dentro da minha casa. E aí eu ter que tirar ele naquela situação, levar para o hospital e ter que lidar com aquilo, sabe? Então, aí tu tá casada com uma pessoa, pouco tempo depois essa pessoa tá internada numa clínica psiquiátrica porque tentou se matar. Então, foi bem denso lidar com isso. Foi uma fase negra da minha vida, mas... Com ela veio muito aprendizado, mas não desejo que ninguém passe por isso, nem a pessoa que vive aquela dor para atentar contra a sua vida, né? E nem mesmo quem tá vivendo num relacionamento, né? Com que chega nesse nível de desespero, né? Nossa, você tava falando aí, me veio aqui, né, que você tava falando da questão já de 4 semanas, né, de como é que o homem lida, como é que a mulher lida. Fiquei pensando um pouquinho aqui no meu relacionamento, assim, eu vivi o luto dentro da relação. Então, quando de fato eu tomei a decisão, muitas pessoas olhando de fora falavam, nossa, mas amava tanto assim? Porque, né, em 4 dias, eu não levei 4 semanas. Tipo, há 4, 5 dias você estava bem já. Mas é porque você vai já vivendo aquela dor, né? Enfim, já não tem mais como. E eu fiquei pensando um pouquinho aqui no que eu vivenciei também, a parte mais dolorosa, quando eu tomei ciência, assim, a parte pior para mim foi quando eu percebi que eu tava dentro desses relacionamentos, me dedicando sozinha, amando sozinha, e quanta coisa que de repente foi mentira, porque eu não tenho acesso ao que o outro pensa, ao que o outro sente, mas muitos dos comportamentos, das atitudes demonstravam que não era um amor verdadeiro, né? Que eu estava entregando ali sozinha. Sim. Ou seja, carregando uma relação sozinha. Então, essa quebra de expectativa, esse tirar a venda dos olhos, olhar na real, né? Que se de fato chegou a um término, né? Porque eu precisei olhar para aquilo na realidade e sair do campo de idealização que eu tinha criado. Sim, né? Que muitas vezes também as pessoas ficam dentro de relacionamentos porque elas têm uma dificuldade em tirar essa venda. Né? De Elas... ver quem é a pessoa realmente. Exato. Né? E ficam dentro daquela idealização, né? Do que criou. E aí vai levando um relacionamento tóxico por muito tempo. Né? Quantas pessoas começam a acreditar que elas são o problema. Eu que sou louca, eu que tô vendo coisas, eu que tô exigindo demais. E aí tem um termo que eu acho que é gaslighting, o nome correto, que é quando tem essa inversão. O agressor começa a jogar a culpa para a vítima. Então, a vítima começa a se culpar, a achar que ela que tá exigindo demais, achar que ela não tá fazendo nada. Então, é um termo muito comum e eu acho que aí a gente entraria num ponto mais sensível, que é quando tu tá num relacionamento com uma pessoa narcisista, isso seja homem ou mulher, né? Essa pessoa, ela inverte sempre a situação para que o outro acabe saindo como mal, como errado, como culpado, e ele se safa daquela situação. Então, esse gaslighting é o termo, né? Bem comum também. Exatamente. É aquela inversão, né? Tudo que você fala, nada do que você fala é validado. E quando você... Eu vivi um relacionamento, né? Vivi um relacionamento com um narcisista, e é exatamente isso. Assim, cada vez que entrava uma emoção minha, né? Uma necessidade minha,
que era levado para abrir um campo de comunicação, de diálogo dentro da relação. Aquilo nunca era validado, sempre era invertido. E vinham falas tipo, você é louca, você tá vendo coisas onde não existe. Você é sempre assim, você só reclama, né? Isso é um sentimento teu, você tem que lidar, isso não é um problema meu, né? Aí vem toda a questão de, muitas vezes, o silêncio como uma punição. Sim. E não como uma reflexão ou um momento de vou dar uma segurada aqui, porque se de repente eu falar isso, vai machucá-la. Então, eu vou dar uma segurada, vou administrar isso, vou ver uma outra forma de falar, né? Porque é diferente. Esse silêncio é diferente. É a gente saber a hora de falar. Mas o silêncio como uma forma de punição para comer a mente da pessoa, né? Que era isso que eu ouvia. A frase era exatamente essa, comer a mente, né? É terrível. Sim. Eu acho que é uma das piores agressões que existem. E eu diria, talvez... Você começa a ignorar a pessoa, né? Exato. Ela se torna insignificante dentro da tua vida, do teu relacionamento, né? Exato. Então, imagina, você tá sendo rejeitada e abandonada ao mesmo tempo, dentro do teu casamento. Exato. E aí tu atinge as maiores dores de todo ser humano, como criança, tem uma dor de rejeição e de abandono. Alguns em maior grau e outros em menor grau. E aí, quando ele faz isso com você, ele acessa em você essas dores que às vezes estavam lá escondidas ou amortecidas, né? E tu tá falando de abandono, né? E aí que tá, o narcisista, ele não abandona. Ele cria situações para ser deixado, porque ele tem que ser a vítima, né? Mas ele abandona dentro da relação, isso que você falou, né? Então, ele quando ele traz a questão de, você é louca, de fato, ele vai enlouquecendo a pessoa dentro da relação, para que ela traga comportamentos que validem o quanto ela é louca, para confirmar o quanto ele tá certo de que ela é louca. Sim. E tem casos que essa pessoa, ela chega a criar situações para justificar. Já acompanhei situações que eles ligam a chaleira, a panela no fogão, e deixam ligado, daí dizem que foi ela que deixou. Tá vendo? Eu falei que você tá ficando louca. Esquecendo a panela, você pode botar fogo na casa. Ou cria situações nesse nível de risco pra pessoa começar a acreditar que não, realmente, gente. Se questionando, eu não lembro de ter deixado esse negócio no fogo. Eu realmente tô ficando louca. E é quando a pessoa acredita que aquilo é uma verdade, a probabilidade dela começar a enlouquecer e fazer coisas que loucos fazem é muito grande. Porque o nosso cérebro, ele é literal, ele cumpre o que está sendo dado para ele. Então, se ela acredita que ela é louca, ela vai, por óbvio, vai ter que ter um comportamento de louca. Né? E é muito curioso, assim, eu ouvia muito isso, assim, né? Eu não falei isso. Como não falou? Você falou. Não, eu não falei isso. Você tá louca, né? E de eu chegar em alguns momentos e falar assim, gente, eu vou começar a gravar o que ele tá falando. Porque, será que eu tô mesmo? Será que... Você começa a questionar a tua sanidade, é impressionante. Então, hoje, a dica que eu trago para as pessoas, né? Façam uma terapia, se conheçam, porque uma vez que você tem certeza de quem você é aquela coisa, a pessoa falou, não, eu não falei isso. Ela pode dizer quantas vezes ela quiser que ela não falou aquilo. Você sabe o que você ouviu e você vai se manter firme naquilo que você... né? No que você tá fazendo, enfim, no que você tá se propondo. E você não cai mais nesse jogo. Porque é um jogo. É um jogo de manipulação, é um jogo extremamente cruel. Um jogo cruel, Exato. Então, o autoconhecimento te ajuda muito a lidar com essas situações. E eu até acrescento que o fato de tu conversar com alguém que tenha experiência nesse assunto consegue te mostrar, te trazer consciência de que você tá, sim, num relacionamento com uma pessoa que tá te fazendo mal e tá te enlouquecendo. Aí vai da tua disponibilidade de querer enxergar. Porque a dificuldade das pessoas é enxergar que eu estou dormindo com o meu inimigo, né? Exato. O inimigo dorme ao lado, literalmente, né? Então, o quanto eu quero ver, porque se eu vejo que eu estou dormindo com alguém que é a pessoa que mais me machuca, que é o meu inimigo, o que eu vou fazer com essa informação? Qual é a ação que eu vou ter? Quantas pessoas não querem enxergar porque elas não querem ver? É igual traição. Quanta mulher que sabe que o marido faz algo, ou quanto marido que sabe que a esposa faz algo, mas não quer olhar. Porque se eu olhar, eu tenho que tomar uma providência. Como é que eu vou dizer? Exatamente. Como é que eu vou dizer? Assim eu falo, eu não quero nem
não quero nem ver. Desde que eu não saiba, que eu não veja, que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Porque não te confronta, né? A tomar uma atitude, exatamente. Só que agora... agora... Você falou da zona de segurança. Aí, só que agora, se eu descubro, aí eu tenho que fazer alguma coisa. Porque daí fica feio pra mim, né? Todo mundo tá sabendo, eu fiquei sabendo, como é que eu não vou fazer nada? Aí tu toma uma ação, não é porque você quer. É porque você acredita que você tem que dar uma resposta pra sociedade. Porque por você continuava naquela zona de segurança. Não, eu sei que ele me apronta, eu sei que ele faz isso, eu sei que ela faz aquilo. Mas aqui tá confortável, eu tenho o mínimo que eu preciso pra ficar. E quantas pessoas que mesmo se deparando com isso que você falou, né? Da sociedade, de cobrarem algum posicionamento, quantas pessoas ainda assim escolhem ficar? E lidar com encarar a sociedade e acabam encontrando justificativas que ele vai para mudar dar para a sociedade para ficar ali dentro. Não, ele vai mudar, ele prometeu. Mas essa pessoa, ela tem ganhos secundários, né? Exato. Mas é claro. Claro que tem. Ela tem ganhos. Ninguém fica ali. Não é porque gosta. Não. Né? Não é porque tá confortável. Como, né, não, é porque tá seguro. É porque tá seguro. Algum ganho tem. Né? Muito bom esse papo, né, gente? Polêmico. Então, assim, ótimo. E aí que tá. Estamos aqui, não é, né... trazendo algo no sentido de, gente, se separem, se divorciem. Não é nada disso. É que é algo que sempre aconteceu. Claro, eu acredito que hoje aumentou muito o número de divórcios, né? Alguns anos atrás tinha menos, mas hoje as pessoas estão entendendo que... Estão tolerando menos. Estão tolerando menos, e estão fazendo escolhas mais saudáveis para si. Então, hoje é um tema que precisa ser trazido à tona mesmo. As pessoas precisam ter consciência para poder sair, né? Encontrar formas de sair. Para fazer o fechamento, queria que a Lauriane trouxesse algo que na época ela gostaria de ter ouvido enquanto ela estava no processo de divórcio e que ela acha que seria importante para alguém que está passando por isso hoje. Eu na época, eu queria ter... Por mais que eu trabalhava no Ministério Público, eu não tinha experiência com divórcios, assim, né? Então, na época, eu gostaria de ter consultado um advogado que me orientasse na minha saída, organizar. Porque isso é algo que hoje eu falo, inclusive, para os meus clientes, né? Consulte um advogado, faça um alinhamento, se prepare para esse momento. Porque se prepare no sentido de organizar a tua vida, de pensar o que você vai fazer. Porque senão você toma a decisão do dia pra noite e aí e agora? Pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Então, você tem que pensar qual é o próximo passo. Então, não adianta você tomar uma decisão na impulsividade sem saber o que vai acontecer depois. E aí, eu já entendi que nesse lugar eu não quero mais ficar. Mas pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É importante pensar nesse depois para você não entrar em desespero, porque você já vai ter que lidar com um monte de dores, com um monte de situações. Você vai ter que lidar, às vezes, com a cobrança da família, com a família não te apoiando. Eu sofri isso. A minha família não me apoiou em nenhum dos 2 divórcios que eu tive. Não, que é isso? Imagina, não pode. Só que só quem sabe da tua dor é você, né? Então, uma das coisas que eu diria era isso, assim, procure a ajuda de um advogado para te orientar ou alguém que entenda para te orientar nessa estratégia de saída, né? E também gostaria de ter tido acompanhamento de uma psicóloga para me ajudar a entender, ou de uma terapeuta, alguém que pudesse me orientar nesse sentido para trabalhar o meu emocional, para lidar com aquilo, né? Principalmente essa questão ali do suicídio e toda aquela pressão que vem, ali eu me sentia a pessoa mais errada do mundo. Porque, porque ele é doente, porque ele tem um problema psicológico. Tá aí eu. Como se você tivesse que aguentar, né? Exatamente. Então, você tem que ficar nesse lugar aguentando, porque ele é doente, mas eu tô adoecendo. Eu adoeci. Eu precisei sozinha. Ele tava no fundo do poço, fui tentar salvá-lo, não consegui cair lá dentro. Aí eu tive que sair sozinha, eu tive que me agarrar na parede e ir escalando sozinha. E procurando médico, e procurando ajuda. E aí até que eu comecei a encontrar profissionais que me ajudassem. Eu comecei a fazer atividade física. E foi aí que eu fui saindo desse lugar, até que eu consegui ter forças para eu realmente tomar a decisão forte. Porque eu precisava
ter força, porque eu sabia que o que vinha depois era pior do que o que eu estava enfrentando, porque era novo. Não é que era pior porque era mais difícil. Não, era pior porque era novo. Eu ia ter que aprender a lidar, ou reaprender alguns hábitos, né? Porque às vezes a gente sente falta, não é do casamento, não é do relacionamento. São dos hábitos que a gente construiu. Rotina, todo dia, né? Fazia a mesma coisa naquela... Reorganizar os planos futuros, né? Também. Exatamente. E uma coisa eu posso falar. Eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Eu me arrependi de ter demorado tempo demais. Mas depois que eu tomei a decisão, eu nunca me arrependi. Porque sempre foi muito melhor. Eu sempre fiquei muito melhor. Então, para mim, foi libertador, né? Foi uma transformação de liberdade, assim. De poder saber que eu sobrevivi àquilo, que eu vivi aquilo. E hoje eu me tornei uma pessoa muito mais empática com a dor do outro. Porque hoje eu posso falar, isso que você está vivendo é um relacionamento tóxico. E isso te faz mal e vai te trazer consequências emocionais por muito tempo. Porque depois que eu saí desse casamento, eu fiz muita terapia. Muita mesmo. Para me libertar de todas as dores, de todas as travas, as crenças que foram colocadas naquela relação de que eu não merecia, que eu não tinha condições, que eu era errada, que eu era louca, que eu era crítica, que eu era difícil, né? Porque eu deveria ter ficado lá, né? Então, a culpa era minha dele estar vivendo aquilo. Então, eu tive que trabalhar muito para isso. Mas em nenhum momento eu me senti arrependida, né? Olha só que importante. Você tá trazendo ali, né? Vou complementar, acho que ela, né? Você falou de todo um suporte, né, de um advogado, suporte de um psicólogo, e eu incluiria também um suporte de orientação financeira. Né? Então, acho que é um tripé super importante quando você sai de um casamento, está passando por um divórcio. E hoje, eu atendo não só pessoas que já passaram por esse processo do divórcio e vêm para se reencontrar, para se organizar de novo, mas também pessoas que estão dentro de relacionamentos, começam a perceber os sinais e querem, de fato, pensar numa estratégia para conseguir sair dali. Sim. Então, é algo, de fato, muito pensado para que saia de uma forma segura, né? Então, assim, as pessoas vêm e elas buscam muito esse tripé, que eu acho que é importantíssimo para que a pessoa consiga depois seguir aquilo que você falou. É muito difícil o lidar depois, né? Vem muita coisa. É bem desafiador. Então, esse acompanhamento é importante, porque você segura na mão da pessoa, né? E você segue com ela para que ela consiga se reestruturar. E como você falou, sempre fica melhor. Né? Você estava falando também, em nenhum dos dois relacionamentos eu olho e falo, me arrependo e tal. Não, porque eu sempre saí mais forte, né? Com aprendizados e sempre fica melhor. E é isso que você falou, a gente se torna muito mais empático com o outro. E coincidência ou não, a gente acaba atraindo para o consultório também pessoas que vêm tratar dessa demanda que a gente acaba sendo qualificada para isso através das nossas experiências. A gente une a teoria e consegue dar todo esse suporte, né? A prática. Exatamente. É diferente quem já viveu aquela dor do que quem nunca viveu a dor, né? Eu posso falar que eu sou uma pessoa antes e depois disso. A experiência me torna uma pessoa diferente, né? E isso é importante. E com certeza o pilar financeiro ele é crucial, porque se você não tem esse suporte financeiro, como é que você vai fazer? Né? Você precisa de dinheiro para sobreviver nesse mundo. O dinheiro é importante, a gente precisa dele. E quando você está fazendo uma ruptura que é financeira também, né? Porque às vezes você tem uma rede de financeira. As duas pessoas estão convergindo para um único fim. Quando você tem essa ruptura, você precisa sozinha suportar isso, né? E nem todo mundo consegue. E aí, muito disso faz com que as pessoas se mantenham em lugares que já não agrega mais simplesmente pela dependência financeira. Não só emocional. Às vezes, o ganho secundário é o dinheiro. É o dinheiro. Exato. Os filhos, né? Isso aí. Isso mesmo. Muito bom. Muito bem. Muito obrigada, Obrigada, Lauriane. Mais uma Obrigada, vez pela sua prazer. participação, falando de um tema tão importante. Compartilhar um pouquinho da minha trajetória, algo que eu não falo todos os dias, né? É um relato bem impactante, né? Mas comovente e traz muitas vivências importantes, até para quem está passando por isso. Prova, eu sobrevivi. Se eu sobrevivi, qualquer um sobrevive. Eu tô aqui.
hoje trabalho, ajudo pessoas, não só como advogada, mas também como mentora, como hipnoterapeuta. Então, a minha história, ela fez parte de quem eu sou hoje. Com certeza eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje se eu não tivesse passado por isso, né? Então, sempre é possível sobreviver. Então, para aquelas ou para aqueles que acreditam que não tem jeito, eu digo que sempre tem jeito. Você vai sobreviver, você vai conseguir. A dificuldade é porque a gente tá vivendo a nossa própria dor, né? E às vezes não consegue ver saída, não consegue ver luz nesse túnel, né? Mas dá certo. Dá certo. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Beijos. Até mais. Podcast onde tudo é real. Gili, Simone, Cris com um toque especial. Histórias compartilhadas, risos e conselhos, desmistificando a vida com seus próprios espelhos. Escutamos as verdades sem medo de errar. Mentes abertas, desabafos vão fluir, transformando o dia a dia, fazendo-nos sentir. Psicologia em foco, sempre a brilhar. Popcast, um espaço pra libertar.